Nas próximas décadas, o número de idosos deve superar o número de crianças no mundo. À medida que esta pirâmide etária se inverte, o idoso passa a ganhar cada vez mais protagonismo e participar cada vez mais em diversas atividades da sociedade. Com a gente, a mestre em gerontologia social, sócia proprietária da Canoas Day Home, Neisa Fernandes, que nos fala sobre o assunto. Seja bem-vinda, Neisa. Obrigada. Vamos lá, para a gente começar. O papel do idoso na sociedade tem mudado muito ao longo das décadas. O que a gente tem para destacar a respeito do idoso do século passado para o século atual? Qual a grande diferença que a gente pode imaginar no final da década de 90 para agora, já 2020, na segunda década desse século, a gente já pode perceber diferenças gritantes entre o idoso do passado e o idoso do presente? Ah, sem dúvida, né? Até porque as possibilidades que hoje a sociedade oferece, que a tecnologia oferece, que a medicina oferece para o idoso, é diferente. Não é? Hoje nós temos uma possibilidade maior, tu falaste no protagonismo do idoso, né? Do idoso realmente ter a vida dele nas mãos dele e construir o futuro que ele quer. Verdade. Não é? Que antigamente a gente estava acostumado a o quê? A vozinha de coquinho na cadeirinha fazendo tricôzinho. É bom, é ótimo, mas dentro de casa, dentro daquela pequena sociedade familiar. Hoje não, hoje a avó está aí fora, dando aula, não, a avó fazendo o curso de dança. A avó é nossa colega aqui na Ubra. Não é? A gente tem um projeto da Ubra que é Ubra 3+, que é dedicado, né, ao idoso, à idosa, voltar a estudar. Pessoas acima de 60 anos têm 50% de desconto em qualquer curso da Ubra. Ou seja, o que tem de colegas, vovôs e vovós com a gente... Claro, né? E aí a gente pergunta, é vovô, é vovó? Às vezes não é. Pois é. Ele é um idoso, não é? É um ser que, graças a Deus, chegou a essa fase, né? E essa semana eu lia na internet uma coisa muito interessante e bacana, né? Que o idoso é o jovem que deu certo. É verdade. Não é? O idoso é o jovem que deu certo. E por que ele deu certo? Porque provavelmente, desde a juventude, ele vem se preocupando com o seu aspecto para o futuro. Não é? Sem e dúvida. É isso que a gente vem falando. Quando a gente fala em protagonizar o seu envelhecimento, escrever a sua história do envelhecimento, é tomar conta da sua vida. Sim. Não é? Com capacidade intelectual, física e social ativa. Bom, e para romper alguns paradigmas, por exemplo, né, hoje o adulto que viu o vovô e a vovó naquele determinado momento só tricotando dentro de casa, trancado, sem ter acesso à rua, sem ter acesso à tecnologia, por exemplo, como é que hoje as novas gerações vão equilibrar esse novo protagonismo, né, o vovô e a vovó muito ativos dentro de casa, fora de casa e decidindo ainda, porque as pessoas com 60, 70 anos estão no auge do seu potencial e não ficam agora à mercê dos filhos. Eles ainda participam e decidem coisas dentro de casa a respeito dos filhos e dos netos, por exemplo. Sim. O que acontece? Isso é o certo. Isso é o certo. É isso que todas as pessoas deviam fazer com as suas vidas. Não é? Mas o que a gente tem que vislumbrar quando a gente fala nisso? Nas questões intergeracionais, do acompanhamento dos familiares e das outras fases acompanharem esse idoso no seu desenvolvimento social, não é? Sem preconceito. Sim. Permitir que eles cheguem aonde quiserem, dentro de um aspecto de independência e autonomia, né? O que é? Volto a frisar, independente. Independente é aquele que tem a liberdade de ir e vir, não é? Mesmo que ele vá e volte numa cadeira de roda, ele é independente. Sim. Não é? E a autonomia é o poder de decisão. Eu quero, eu não quero. Sim. Eu vou escolher qual é o curso que eu vou fazer.
não é? Por quê? Porque é uma fase da vida que ele se permite escolher fazer as coisas que gosta e não porque ele precisa, de repente, prover a família e uma profissão ou outra Sim. vai lhe dar um quinhão maior para a estabilidade financeira dessa Sim. família. Né? Ele não vai mais escolher, ele vai escolher aquilo que ele gosta, aquilo que ele faz bem. Estimular é uma atividade, uma ação importante da família junto ao idoso para que ele tenha realmente qualidade de vida. Fico imaginando assim, o vô inventou agora que ele quer ir para academia. O vô inventou agora que ele quer pular de paraquedas. E aí as pessoas ficam cerceando, ficam receosas. Receosas e dando estímulo negativo. Não viaja, vô. Com essa idade vai pular de paraquedas? Não. A questão é a seguinte. Quer pular de paraquedas? Muito bem, vô. Então, nós vamos lá fazer o curso, aquele que ensina a saltar de paraquedas. Vamos no médico ver se as suas condições físicas estão ok. E estando ok, por que não? Claro. Fazer acompanhado, bem orientado. E essa semana passada eu vi uma reportagem num canal de TV justamente falando sobre a questão do pertencimento, não é? Do idoso à sociedade, aonde alguns idosos, dentre eles um de 102 anos, americano, que gostava de escrever poesias. E um amigo de 89... que mora junto ao residencial dele, gostava de tocar. Ele resolveu homenagear o amigo musicando a poesia dele. Resultado, gente, nasceu ali uma dupla de compositores. Verdade. Um com 102 e o outro com 89. O de 102 é viúva há 6 anos, então ainda escreve coisas amorosas, pensando na esposa que se foi e tal. E o amigo dando força. E musicando, e um preparando surpresa para o outro nas suas atividades. Pessoal, eles bombaram nos Estados Unidos. Pois é. Não é? Então, assim, por que eu não vou deixar o meu idoso bombar também? Claro. Não é? Não devo ser egoísta. Ele tem o espaço dele que está aberto. E nunca é tarde. Não é verdade? Nunca é tarde. Jamais. Mas eu tenho... Aí descobre que o idoso tem um dom da poesia. Mas eu nunca musiquei. Eu queria ter feito isso no passado. Bom, tem tempo ainda. Tá vivo. Tem tempo para aprender a dançar, para aprender a fazer uma comidinha nova. Também. E de repente descobrir uma nova profissão. Claro. Fornecer para os vizinhos, para os amigos. Por que não? Bom, agora vamos falar sobre as cidades. Essa transformação está acontecendo e a gente tem que entender se estamos preparados para receber esse volume cada vez maior de idosos na nossa sociedade. As cidades estão preparadas para atender adequadamente as necessidades do idoso? Locomoção, transporte, entre outras coisas. O que a gente ainda pode melhorar? Dada a tua experiência não só com o público, né, como mestre em gerontologia, mas também com, por exemplo, os cuidadores de idosos, que recebem as demandas, as reclamações e acabam repassando para vocês da Canoas Day Home. A gente nota assim, quando falamos em espaços públicos, né, a gente sabe das condições, vamos dizer assim, de orçamento municipal, estadual, federal, ainda são bastante tímidos. A gente percebe pelos lugares que a gente anda, encontramos em alguns lugares coisas maravilhosas e outras em precariedade total. Não é? Então eu vou te dizer que os espaços públicos ainda estão construindo essa novidade que é o espaço público, não só para idoso, mas qualquer outro tipo de pessoa que necessitem de um acesso melhor, não é? Ainda temos algumas dificuldades quanto a isso. Nos meios domésticos, também ainda existe uma certa resistência. A gente percebe. Por quê? Porque envolve custo, não é? Sim. E a gente até entende essa ponderação, porque o idoso, se ele está adoentado, se ele tem uma patologia crônica que envolve a sua manutenção de medicamentos, de acompanhamento de exames, até de cuidadores, isso não é um custo baixo, a gente sabe. Sim.
né, que ainda é penoso para seus familiares, ainda esta manutenção financeira desse status quo. Mas a gente nota também a boa vontade das pessoas de quererem conhecer. Então eu escuto muito, Neisa, como é que eu posso fazer na minha casa? Tu pode dar uma chegadinha, dar uma olhadinha para a gente? Quem sabe tu nos dá uma ideia, não é? A um custo mais baixo, uma maneira que a gente possa dar um conforto melhor. Eu vejo boa vontade nas pessoas, né? Infelizmente nós estamos aí saindo de uma crise, né? Verdade. Né? De uma crise, a gente vê ainda muita gente desempregada, a gente vê ainda as pessoas com uma aposentadoria pequena, não é? Sim. Então a gente sabe das dificuldades, mas a boa vontade já é um grande passo. Verdade. E isso me deixa feliz. Bom, agora tem um aspecto aqui que eu puxei que não estava na pauta, mas lembrei não só os espaços públicos, o espaço doméstico, mas a indústria voltada ao idoso, né? Aqui a gente fala tanto sobre a profissão de cuidador de idosos e eu já vou entrar mais especificamente na profissão de cuidador de idosos, a importância para estimular esse protagonismo do idoso na sociedade, desenvolvendo essa autonomia, essa independência com segurança. Mas, por exemplo, eu tenho percebido em diversas casas aqui da região, em Porto Alegre e também na região metropolitana, olha, não é uma nem duas, tá? Por exemplo, no bairro onde eu resido, ali, Santo Antônio, Partenon, Santana, já tem mais de uma residência com, por exemplo, o elevador. Sim. O elevador externo, que a pessoa pode, numa residência de 2 andares, contratar, instalar o elevador. A gente vê cada vez mais nos espaços públicos, agora voltando, as ginásticas, os equipamentos de ginástica, que não é bem uma musculação, mas é um equipamento de ginástica que é muito utilizado pelos idosos, que cada vez mais fazem exercícios. As academias também criando espaços e horários especiais. Hoje, pelo menos, a indústria, o serviço, né, o mercado voltado para o idoso, ele parece, pelo menos foi o que me pareceu, mais acessível, mais evoluído, por exemplo, oferecendo mais recursos a um preço, né? Imagina, 10 anos atrás, um elevador externo, o custo caríssimo. Hoje me parece que ficou mais acessível pelo volume de pessoas que estão usando. Exato. Não, a gente vê uma movimentação da indústria bastante interessante para oferecer produtos de utilização a idosos, não só no contexto de saúde, mas de conforto geral, né, de bem-estar para idosos. Estão crescendo mais. Eu vejo algumas indústrias, inclusive do ramo farmacêutico, não é, que hoje oferecem outros tipos de produtos para os idosos em larga escala, quer dizer, a larga escala ela barateia mais, não é, esses objetos de utilização necessária. E com isso a gente vai compondo uma série de situações que propiciam o bem-estar para o idoso, não é? E acredito que vai crescer muito mais. Sim. Não é? Porque a gente não está vendo aí um tempo ainda que vai diminuindo. Durante um certo tempo, essa população idosa ainda vai crescer. Depois nós vamos passar por uma parte de estabilização e aí sim diminuição, não é? Porque as novas gerações estão vindo aí. Eu lembrei das cadeiras, por exemplo, cadeiras motorizadas, elétricas, me parecem cada vez mais acessíveis. Hoje muito mais, não é? Essas cadeiras motorizadas nas ruas. E é bom porque isso traz o que eu falei da independência do ir e vir, não é? É muito triste quando a gente se depara com uma pessoa que gostaria de fazer alguma coisa e ela não faz por impossibilidade física e não tem ninguém que lhe acompanhe, inclusive. Perfeito. Não é? Então, quando ela tem uma cadeira, ela tem a sua independência. Ela sendo autônoma, nada lhe tira, não é? Essa vantagem de poder ir e vir, escolher e fazer e pertencer ao mundo, não é? O Marcelo Salgado, ele dizia assim, ó, que a gente tem que cuidar não somente de acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. E é isso que a gente fala deste protagonismo importante do idoso, de construir o seu envelhecimento, não é? Dele dar qualidade, dar sentido, ter projeto.
na vida dele. É isso que nos faz vivos. É isso que nos faz parte de um todo. Uma perspectiva de futuro. Claro, e nos deixa a importância do trocar com a sociedade. Bom, falando nesta troca agora, alguns idosos costumam ter visões de mundo com base na criação, né? As coisas mudavam mais devagar em algumas décadas passadas, hoje as coisas mudam muito rápido. Para a família é importante ouvir esse ponto de vista com a experiência do idoso, ainda que haja discordância, e aqui vou pegar um exemplo clássico aí, você de casa, com certeza, ou já discutiu com o seu pai, ou com o seu avô, ou com a bisa, ou com o biso, aspectos, por exemplo, da política nacional, né? Aspectos sobre a criação, sobre a sociedade hoje em dia, sobre as novas tecnologias. É importante a gente estabelecer esse diálogo, ou dizer, não, vô, isso era no teu tempo, isso aí não cola mais, não quero saber disso. Hoje é importante a gente aproveitar, e mesmo que haja discordância, acrescentar isso no nosso dia a dia, esse debate, esse diálogo? Claro, a discordância, eu sempre digo assim, a discordância, os pontos de vista diferentes, essas discussões fazem parte de um processo da democracia, não é? E aquela coisa, a opinião não é para a gente brigar, é para a gente respeitar e para a gente aprender e a gente ensinar. Sem dúvida. É? E os idosos têm esse cabedal de informações para nos dar, né? E eu sempre digo assim, o que a gente pensa, né? O passado nos ajuda a entender o presente e a projetar o futuro. Então, essas discussões, principalmente intergeracionais, são de grande importância. E o idoso, ele não se sente de lado, ele não se sente isolado. Não é? Aquela coisa, quem é que já não escutou você assim, agora estão me dando por caduca. Sim. Não posso mais falar nada dentro de casa. Gente, isso a gente chama de agressão. Verdade. Isso é uma agressão, não é verdade? Quando a pessoa não pode manifestar o seu pensamento. E olha que responsabilidade a gente tem de dar esta liberdade. Aliás, a gente não dá, todo mundo é livre, não é? Verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, para fechar, agora sim, a importância do cuidador de idosos nesse auxílio para a independência, autonomia, para este protagonismo cada vez mais forte do idoso na sociedade. A gente sempre diz o seguinte, é importante que isso seja construído. Não é? Não é ao fechar dos 60 anos que nós vamos agora, então, sermos os velhinhos modernos e atuantes. Isso a gente vai construir ao longo da vida, não é? Então, está aí para as novas gerações que construam esse futuro. Porque, como dizia a minha avó, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá. Ah, tomara! Sem dúvida! Todos nós vamos. Então, nós temos que construir esse futuro. Então, o idoso, o que a gente recomenda? Manter o físico, a mente sadios, com exercício, boa nutrição. A vida social, fazer novos amigos, rever os antigos, trocar com a família. Não é verdade? Frequentar novos lugares. Eu sempre digo assim, está valendo como projeto de vida. Passear com o pet amanhã ou então fazer a viagem dos sonhos. Verdade. Tudo é possível. Então, isso é que nós precisamos incentivar os nossos idosos, dar a chance dele voar de paraquedas, se ele quiser, de maneira ordenada, de maneira segura, não é verdade? E aplaudir. Sem dúvida. Aplaudir, porque ali existe um ser que vive na sua plenitude. É o estímulo, como a gente estava conversando. Bom, eu quero, antes de encerrar, agradecer a presença da Neisa Fernandes, mestre em gerontologia social, e nossa grande parceira com a Canoas Day Home, que ajuda aqui no quadro Primeiro Socorro. Está na tela aqui, Canoas Day Home, para você. Anote o número 3785-6467, fica aqui bem no centro de Canoas, canoasdayhome.com.br. E aí vale, tanto para as famílias que estão procurando auxílio, com pessoas qualificadas para cuidar do vovô e da vovó, mas também para pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho como cuidadores de idosos, de maneira qualificada, com bastante conhecimento, e também os familiares.
né? Sim. Vocês na Canoas Day Home também preparam certeza. familiares para cuidar do vovô e da vovó. Isso. Neisa, é sempre um prazer te receber, falando do nosso futuro, afinal... Igualmente. Como tu bem disseste, todos nós queremos chegar lá e os que já estão merecem qualidade de vida. Com certeza, não é? Eu é que agradeço sempre essa oportunidade de prestar esse serviço à sociedade de coração aberto, não é? Porque nós precisamos entender o envelhecimento e precisamos ter prazer com e no envelhecimento. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Neisa. Até um próximo encontro. Eu que agradeço. E fica a nossa dica, procure a Canoas Day Home aqui em Canoas ou então entre em contato, canoasdayhome.com.br.